Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 21 de julho. Depois da vitória por 1-0 sobre o Sport pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez no Botafogo, David Ancelotti vai ter uma semana cheia para trabalhar. Semana essa, claro que tem que ser celebrada. Uma coisa, afinal de contas, é você preparar a equipe através de vídeos, fechado numa sala. Outra bem diferente é você poder ir a campo, mostrar, repetir, praticar, executar, para depois, na partida contra o Corinthians, você poder ver se os jogadores assimilaram aquilo que você deseja para o time. E não só pensando nesse adversário, também para a sequência da temporada. É um período para o David Ancelotti poder aprimorar aquilo que vem funcionando e corrigir aquilo que precisa ser ajustado. Mas também é um período para a gente ficar de olho no mercado da bola. Afinal de contas, a janela que vai até dia 2 de setembro segue movimentada e o Botafogo segue precisando de algumas peças a mais para poder fechar o seu elenco em busca das taças que a gente deseja em 2025. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Se o botão hypar aparecer na sequência, clica nele também. Dessa maneira o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão e com isso a gente consegue seguir crescendo. Com a moral de vocês, já estamos com quase 61 mil inscritos. Quem sabe até o fim dessa temporada os 70 mil não se torna uma realidade. Eu tenho certeza que essa marca vai ser alcançada, um belo dia chegaremos lá. Inscreva-se, portanto. Clique no sininho para ativar as notificações. Você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui, sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Olha, você sabe muito bem que no futebol brasileiro, nem sempre uma semana cheia para trabalhar é sinônimo de evolução. Pelo contrário, a gente cansa de ver Brasil afora times que passaram uma semana inteira treinando, exercitando, praticando e quando vai para o jogo parece que evoluiu. Parece que de nada adiantou, na verdade piorou. Mas é claro que a gente espera que com David Ancelotti as coisas aconteçam de uma forma muito diferente. Que os outros acabem evoluindo e que a gente acabe se desenvolvendo. O David Ancelotti, junto de sua comissão técnica, obviamente, vão buscar tirar o máximo proveito desse período. O Ancelotti, inclusive, na coletiva pós-jogo, estava celebrando esse período para ele poder ir a campo, praticar com os jogadores aquilo que é o desejo dele, seus conceitos. É hora de você sair da teoria, só do vídeo, e você colocar em prática. E isso ajuda para que a equipe vá ganhando coesão em relação às ideias do seu treinador, do seu comandante. É um período muito importante que eu espero a gente possa tirar o máximo proveito. Todos nós sabemos que temos situações a ajustar e pontos fortes a aprimorar. O Botafogo, por exemplo, criou muitas situações nos últimos 3 jogos, mas a definição não foi da maneira como todo mundo queria. A gente fez 3 gols, deixou de marcar contra o Vitória, em jogos aí que a gente poderia tranquilamente ter feito 4 no Vasco, 4 no Vitória, 2, 3 no Sport, mas no fim das contas não foi o que aconteceu. Conquistamos 7 de 9 pontos, mas o nosso desejo e a nossa produção, até diria assim, foi para vencer as 3 partidas. Então o Botafogo precisa aprimorar esse lado, reforçando, claro, aquilo que está fazendo bem, que é a construção, a criação de jogadas, mas definindo essas jogadas muito melhor. Dessa forma, a gente sempre vai estar mais próximo da vitória. Especialmente corrigindo também a questão defensiva. A bola aérea defensiva contra o Sport me gerou preocupação, acredito que em todos vocês. Foram 6 ocasiões em que o Sport levou a melhor nesse tipo de jogada. Ainda bem, um time mais fragilizado tecnicamente, não conseguiu tirar proveito dessas situações, mas contra um time, contra uma equipe melhor preparada nesse sentido, a gente poderia ter muita dor de cabeça. Então, são elementos que o David Ancelotti vai ter que trabalhar, treinar, e eu espero que contra o Corinthians a gente veja uma equipe ainda melhor do que vimos contra Vasco, Vitória e Sport, né? Que a gente possa, claro, continuar avançando. Mais 3 pontos na conta serão importantíssimos. Inclusive, por falar no Corinthians, nesse meio de semana, é um jogo para a gente ficar de olho por 2 razões, claro. Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. O Corinthians numa crise danada, o Dorival Júnior pode ser demitido. Sabe aquela história de que já está demitido, mas estão dando aquela enrolada? Ah, vai depender do resultado contra o Cruzeiro. Irmão, quando chega nesse nível,
Não é uma questão de se, é só uma questão de quando. Vai cair contra o Cruzeiro ou vai cair contra o Botafogo? Essa semana é praticamente o ponto final do Dorival Júnior aí no Corinthians e, sinceramente, que ele fique até o jogo contra o Botafogo. Tô sendo muito honesto aqui. Se ele ganha o Cruzeiro, ajuda a gente. Depois perde pra gente no fim de semana, a diretoria fica de saco cheio e troca o comando técnico. É o roteiro perfeito, né? Se o Cruzeiro deixar ponto pelo caminho contra o Corinthians, cara, pra gente é sensacional. Porque o Botafogo não joga nesse meio de semana, vai ficar com 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Se o Cruzeiro perde pro Corinthians na Neoquímica Arena, por exemplo, o Botafogo conseguindo vencer suas partidas e os jogos atrasados, a gente pode encostar bem no Cruzeiro. E aí entra de vez na briga por essa liderança e pelo título por consequência. Então o Botafogo, claro, precisa treinar, precisa evoluir, mas no meio de semana dar aquela secadinha nos adversários não faz mal a ninguém, não é verdade? Agora, Fogão, claro, a gente precisa seguir de olho no mercado da bola. Mas eu tenho um ponto aqui que eu quero conversar com vocês sobre isso. Todo mundo concorda que o Botafogo está precisando ainda de um ponta-direita, força e velocidade pelo lado do campo. Vai fazer bem a nossa equipe. Precisa também de um jogador ali para poder revezar com o Arthur Cabral. Hoje, quando você olha para o lado, só tem Mastriani e Juan Cruz. Claramente não é o ideal, longe disso, inclusive. E precisa de mais um zagueiro. E sobre isso, o Dantas, do Novo Horizontino, pode pintar. A diretoria do Novo Horizontino agora está exigindo pagamento à vista. O Botafogo tinha oferecido 8 milhões de reais. Mas a diretoria do Novo Horizontino, conforme acabei de falar, quer à vista. E o Botafogo deve fazer uma outra proposta. Podemos, então, ter a conclusão desse negócio muito em breve. O Dantas, que chegaria para agregar, ser uma substituição ali ao Jair, que acabou negociado com o Nottingham Forest. O Bastos não está disponível, vai demorar ainda. E o Danilo Barbosa, não se sabe se ele vai sair, se ele vai permanecer e só sai no fim do ano. Por que isso? Fortaleza, do Renato Paiva, está de olho no jogador. O Oriente Médio também está de olho no atleta. Qual equipe, honestamente, não sei. Mas tem situação do Oriente Médio. E agora, a última, é o Atlético Mineiro, que chegou a fazer contato com o Danilo Barbosa, mas não para contratá-lo agora. Oferecendo um pré-contrato para 2026, ou seja, ele assinaria contrato com o Atlético Mineiro, permaneceria no Botafogo até o fim da temporada e depois seguiria para Belo Horizonte. Tipo o que aconteceu com o Marlon Freitas quando a gente fez um pré-contrato com ele, com o Atlético Goianiense. Na verdade, não é nem tipo, exatamente igual. Ele ficou até o fim da temporada no Atlético Goianiense e depois se apresentou ao Botafogo, mas seguiu jogando, dedicado lá ao Dragão, verdade seja dita. Se isso acontecer no caso do Danilo Barbosa, sendo muito sincero, eu vejo com bons olhos, porque assim, você poderia continuar contando com o Danilo por aqui. Ele não é titular, ele só entraria de vez em quando, né? Esse é o caso do Danilo no elenco do Botafogo. Mas caso necessário, você poderia ter o atleta ali em situações pontuais. Ah, pô, o Caio Fernando não vai poder jogar e a gente não contratou ainda um zagueiro. Quem vai colocar ali? Você colocaria o Danilo. Porque o Danilo é um cara profissional. Ah, Vitor, mas ele vai ter assinado um contrato com uma outra equipe, ele não vai mais se dedicar. O Danilo Barbosa é um cara profissional. Nunca teve uma mísera reclamação sobre o profissionalismo do Danilo. E olha que nesse período inteiro o Danilo nunca se firmou como titular. Ele sempre foi uma alternativa no grupo. Mas sempre dedicado, sempre treinando. Não teve uma notícia de que, ele tá chegando atrasado, tá não sei o quê. Não teve, nunca teve isso. Então a gente tem que realmente, destacar a imagem de profissional que o Danilo passa. Eu acredito que pode ser uma boa para todo mundo. Agora, ele vai aceitar a proposta do Galo, ficando aqui até o final do ano, ele vai para o Fortaleza, ele vai preferir ir para o exterior, isso só os próximos dias vão dizer. Queria saber a sua opinião, inclusive, sobre isso. Entre ele sair agora para o Fortaleza, ele ir para o Oriente Médio, ou então permanecer até o fim do ano, tendo esse pré-contrato já com o Atlético, e só em 2026 ele se transfere, qual que você acredita que seria a melhor das alternativas? Só para a gente fazer aqui uma pequena enquete ao longo desse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Agora, um outro ponto que eu quero destacar ainda sobre o mercado da bola, Fogão, é o seguinte. As oitavas de final da Copa Libertadores, você pode fazer 5 alterações na inscrição, na relação de atletas ali. E nós já temos esses 5 jogadores. A gente está falando do Caio Fernando, do Danilo, do Joaquim Correia, do Montoro e do Arthur Cabral. O Barreira tende a ficar de fora. É um jovem atleta, está chegando agora, e pelo fato de ser mais jovem e você ter outros jogadores ali, o Matheus Martins voltando, o Natan, o Santos,
Eu acredito que o Barreira vai ficar de fora nesse primeiro momento. O que pode acontecer em relação a isso? Todo mundo sabe, né, que o Botafogo está precisando do ponta, do atacante e tal, não sei o quê. Mas como não vai poder inscrever na Libertadores, nas oitavas de final, eu já disse aqui, não me surpreenderia se a diretoria do Botafogo segurasse um pouquinho a contratação desse ponta, até porque vocês sabem, o Textor costuma dizer, olha, à medida que as janelas na Europa vão se aproximando do fim e jogadores que tinham a pretensão de jogar por lá não recebem as propostas, as ofertas, seus agentes e os próprios jogadores passam a olhar para outros mercados. E aí o mercado brasileiro pode ser uma boa alternativa. Vocês sabem que o Textor pensa dessa maneira. E até faria sentido se a gente segurasse um pouquinho a contratação desses jogadores, muito embora você tenha Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, porque assim, se for um jogador mais destacado, que exige um maior investimento, estar na Copa Libertadores faz todo sentido. Então, se o Botafogo passa para as quartas de final, você colocar aquela última contratação, aquelas duas últimas contratações que vão chegando assim, que realmente são contratações diferentes. Já pensando em quartas de final de competição continental, pode acontecer. Eu não estou cravando que vai acontecer. Eu estou só buscando analisar o cenário e imaginando que isso possa vir a ocorrer. Você deixar para fazer um maior investimento nesse atleta se a gente chegar nas quartas de final da Libertadores. Porque a janela fecha no dia 2 de setembro e a gente teria uns 12 dias aí para poder fechar essa contratação. Claro que a gente tem que aguardar, a gente tem que acompanhar. O quanto antes chegarem esses jogadores, melhor. Eu concordo com isso, obviamente. Mas eu estou passando uma outra perspectiva, que eu acredito pode realmente ser aquilo que vai ocorrer na prática. Nas quartas de final, vale lembrar, você pode fazer mais 3 trocas. E aí você colocaria o Barreira, o ponta e eventualmente um atacante. Ou então o zagueiro, né? Porque como atacante... pode até ser que o Joaquim Correa faça aquela função e aí, de repente, o Botafogo olha para a situação ali como centroavante e fala, pô, a gente tem o Arthur Cabral, beleza, Mastriani e Juan Cruz estão no nível abaixo, mas o Joaquim Correa pode fazer essa função também, porque ele já fez isso na carreira dele. Será que a diretoria do Botafogo visualiza dessa forma? Ou realmente vai buscar um outro jogador para poder ser uma sombra ao Arthur Cabral? Seria o melhor dos mundos. Vamos aguardar. Essas próximas semanas a gente vai ter uma resposta em relação a isso. Por hora é só, quero saber a sua visão sobre tudo isso. Fogão, então, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto, beijo no coração, fui!